Depois de você tirar uma cópia das doutrinas com o nome, aprenda a fortalecer grandemente o sistema imunológico e a ficar mais bonito com a dieta que Deus deu, faça o teste proposto e comprove. E também, Deus quer que você ore com mais devoção e compaixão e fazer a proposta para ela se abster das tais coisas que mais prejudicam a saúde, já citadas aqui, e segundo o que nos ensina a profeta de Deus, Ellen White, e a pessoa se recusar a fazer o teste e a viver assim, a partir daí, você já deve se prevenir e ficar com o pé atrás para não prejudicar a sua saúde e não sofrer um acidente, já que ela vai continuar pondo a vida em perigo usando essas drogas. Mas Deus ainda não vai se afastar dela e vai tentar convencê-la de outras formas. E se for possível, você também deverá tentar lembrar essas propostas para ela várias outras vezes, como ensina a palavra de Deus, que diz o seguinte sobre isso, abre aspas, e tu lhes inculcarás estas palavras assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e as atarás como frontal entre os teus olhos e nas tuas mãos, e as escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Fecha aspas. Deuteronômio capítulo 6, verso do 6 ao 9. Abre aspas. Mas segundo o atalaia vê que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, e este tal foi levado na sua ignorância, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Fecha aspas. Ezequiel capítulo 33, verso 6. Entenda o que a profeta de Deus, Ellen White, diz sobre Deus se afastar de quem rejeitou a reforma de saúde ou de quem está violando os mandamentos de proteção ao próximo. Abre aspas. Tanto aos moços como às moças deve ser ensinado a como cozinhar economicamente, dispensando tudo que seja alimento cárneo. Não se anime o preparo de pratos compostos em qualquer proporção de alimento cárneo, pois este aponta para as trevas e ignorância do Egito, e não a pureza da reforma de saúde. Fecha aspas. Conselhos aos professores, pais e estudantes. Página 312. Abre aspas. A intemperância e a frivolidade perverteram-lhes os nobres atributos da natureza, e Satanás tomou sobre ele inteiro domínio. Fecha aspas. Desejado de todas as nações, capítulo 26. Abre aspas. Deus concedeu a luz sobre a reforma de saúde, e aqueles que a rejeitam a Deus. Fecha aspas. Especial Testemunho Série B, página 31. Abre aspas. Deus tem permitido que a luz da reforma de saúde brilhe sobre nós nestes últimos dias, a fim de que, andando na luz, escapemos a muitos dos perigos a que estaremos expostos. Satanás está trabalhando com grande afinco para levar homens a serem condescendentes com o apetite, a satisfazerem a inclinação e a gastarem os seus dias em desavisadas doidices. Ele apresenta atrações de uma vida de prazer egoísta e condescendência sensual. A intemperança mina as energias tanto da mente como do corpo. Aquele que está assim sobrecarregado colocou-se no terreno de Satanás, onde será tentado e molestado e finalmente controlado à vontade pelo inimigo de toda a justiça. Fecha aspas. Conselhos sobre regime alimentar, página 10. Abre aspas. Achamo-nos a cada lado, assediado por inimigos invisíveis, e ou vencemos pela graça que nos é dada por Deus, ou somos vencidos. Insisto em que os que têm tomado atitude neutra quanto à reforma de saúde se convertam. Preciosa é esta luz, e o Senhor dá-me a mensagem de instar para que todos que têm a responsabilidade em qualquer ramo da obra de Deus cuidem que esta verdade tenha ascendência no coração e na vida. Unicamente assim pode alguém enfrentar as tentações que seguramente há de encontrar no mundo. Sua desconsideração da reforma de saúde desqualifica-o para estar como mensageiro do Senhor. A luz comunicada pelo Senhor sobre esta questão em sua palavra é clara, e os homens serão provados e experimentados por muitos modos a ver se a atendem. Fecha aspas. Testemunhos para a igreja. Mateus também, capítulo 16, verso 24. Abre aspas. Nenhuma dessas faculdades pode ser avaliada por dólares e centavos. Todavia, por um bom jantar, por álcool ou fumo, são elas vendidas. E enquanto paralisadas pela condescendência com o apetite, Satanás controla a mente e induz a toda espécie de crime e impiedade. Fecha aspas. Dan Review and Herald.
18 de março de 1875. Eu não vou me alongar muito tentando explicar por que Deus se afasta de quem está violando os mandamentos de proteção ao próximo e por que você não deve ter muita intimidade com esse tipo de gente. Porque é muito óbvio que uma pessoa que não respeita o pai e a mãe, que tanto faz por ele e muito o ama e são de bom caráter, não vai respeitar ninguém. Ou seja, ou se ele faz maldades ao próximo inocente, é óbvio que ele não vai demorar muito para fazer contra outros. Mas, para muitos, o fato de Deus se afastar de quem rejeitou a reforma de saúde não é muito claro. Por isso, gostaria que você estudasse com mais atenção algumas outras frases do que a profeta de Deus, Ellen White, fala sobre isso. Veja, abre aspas. Ambos estão doentes do fígado. A reforma de saúde seria de grande proveito a ambos se a praticassem estritamente. Mas vocês têm falhado em fazê-lo. Seu apetite é doentio, e por que não apreciam um regime simples, natural, composto de farinha integral, verduras e frutas preparadas sem condimento ou gordura, estão continuamente transgredindo as leis que Deus estabeleceu em seu organismo. Enquanto fizerem isso, terão de sofrer as penalidades, pois para cada transgressão está fixada uma pena. Admiram-se, contudo, da continuada pobreza de sua saúde. Estejam certos de que Deus não realizará um milagre para salvá-los dos resultados de sua conduta. Vocês não têm tido uma liberal provisão de ar. O irmão I tem trabalhado em seu armazém, aplicando-se ao trabalho e não se permitindo senão um reduzido volume de ar e exercícios. Sua circulação não está lenta. Ele respira apenas com a parte superior dos pulmões. Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 7. Nessas frases que acabamos de ler, a profeta de Deus diz o seguinte, abre aspas, estejam certos de que Deus não realizará um milagre para salvá-los dos resultados de sua conduta. Aí eu pergunto a você, se uma pessoa dissesse o seguinte para você, eu não tenho mágoa de você por você não ter me aceitado em namoro, mas se eu visse você perdido e morrendo de sede num deserto e eu tivesse uma jarra de água e tivesse de escolher entre salvar minha planta ou salvar você, eu escolheria salvar a minha planta e daria água para ela. Fecha aspas. Será que você acha que essa pessoa não tem raiva do que você fez? Ou não está extremamente aborrecida com você? Pois é exatamente isso que Deus falou para esse casal que estava praticando a reforma de saúde, mas de forma incompleta, pois eles ainda comiam gordura. Não sei qual exatamente, mas provavelmente era porque eles ainda cozinhavam com manteiga. Não gostavam de verduras e comiam condimentos. Não sei exatamente qual eram os condimentos aqui que eles usavam, mas provavelmente era uma infinidade de ervas e químicos. Alimentos também não integrais eles não comiam e queijo. Mas vale lembrar também que o queijo da época era fermentado por muitos meses, o coalho animal era o método mais usado para separar o leite do soro. O leite não era fervido para não matar as bactérias que fariam a fermentação. Aí, note bem e veja bem, esse casal aqui, o qual Deus diz isso para ele, não era qualquer uma pessoa. Se você for notar bem, for reparar bem, eles eram reformistas, eles não usavam droga, não bebiam, não fumavam, eles não comiam carne, não usavam café, eles praticavam a reforma do vestuário, porém, esses itens aqui da reforma de saúde, eles não praticavam, que era a questão de não se abster de comer alimentos não integrais, não manter a casa ventilada, era o que eles não faziam. A outra coisa, eles ainda fritavam com manteiga e também não gostavam de comer verduras e também comiam um excesso de condimentos. Então, veja bem, note bem que eles não eram qualquer um, eles eram reformistas, eles não comiam carne. Só que eles não eram reformistas verdadeiros, porque ainda faltava mais da reforma de saúde. A reforma de saúde, ela é um conjunto de leis que a pessoa tem que pôr todas em prática. Se ele deixa uma só passar, ele acaba pegando uma doença, se prejudicando e ainda pode prejudicar a gente inocente. Tanto é que a própria profeta de Deus diz que aquele casal estava com o fígado paralisado, muitas vezes ele sentiu muitas dores, não conseguiu dormir direito, eles perdiam muitas vezes noites de sono e sentiam muitas dores, muitas vezes ele sentiu febre, ele não conseguiu respirar direito, tudo por causa apenas dessas coisas que eles não queriam praticar.
se eles não queriam apenas fazer isso, não queriam comer alimentos integrais, não queriam verduras, não queriam abster-se do excesso de condimento, se Deus falar isso para esse tipo de gente, olha, enquanto vocês continuarem nesses hábitos, vocês podem estar certos que eu não vou fazer nada para vos salvar do vosso procedimento. Então, se você está vendo que Deus está extremamente aborrecido com essas pessoas, extremamente irritado com eles, por eles não quererem isso da reforma de saúde, aí você acha que ele não vai se aborrecer por coisas que são até piores, tipo, por exemplo, pelo açúcar, se a pessoa não quiser se abster, ou então pela carne? Lógico que vai. Ou ele não vai se aborrecer por causa do vestuário? Lógico que vai também com a pessoa. Com certeza ele vai. Então, você deve ter mais cautela. Você deve entender que a reforma de saúde ela é um conjunto de leis. Ela não é só uma. Então, falando um pouquinho mais do queijo, né? O queijo da época, ele era não só da época, ainda tem hoje alguns que para eles serem feitos, eles são fermentados por alguns dias, ou seja, quando ele é fermentado, ele tem que ser um pouquinho apodrecido. Outros não são só um pouquinho apodrecidos, não, são bastante apodrecidos. E, lógico, eles acabam criando um certo teor de álcool, porque foram apodrecidos. Então, não presta para consumo, você vai se prejudicar. Por isso que Deus não gosta, que a profeta de Deus, Ellen White, diz isso sobre o queijo forte e picante. Ela diz, abre aspas, o queijo forte e picante não deve ser comido, fecha aspas, Ciência do Bom Viver, página 126. Quando ela diz forte e picante, é a mesma coisa que Deus fala quando ele diz lá para Manoá, olha, o seu filho vai se abster de comida imunda e de bebida forte. Quando ele fala isso para Manoá, seu filho vai se abster de comida imunda e bebida forte, ele está se referindo a esse tipo de bebida, a bebida que tem álcool, que muitas pessoas dizem que é forte para tomar. Quando toma aquilo, muitas das vezes sai queimando a garganta da pessoa e derruba até o homem mais forte. Aí todo mundo tem o costume de dizer, é bebida forte. Ou então, muitos chamam de bebida picante, porque ela tem uma certa assim picância na língua. Ou no finalzinho, quando a pessoa toma, a pessoa sente assim um certo gosto assim de estar picando a língua da pessoa e também o finalzinho assim da garganta. Por isso também muitos chamam de comida picante. Então, por isso que eles dizem isso aqui, que o queijo tá picante e forte, é porque ele tá tendo um pouquinho de álcool. Por isso você não deve comer aqueles queijos que para serem produzidos, eles são fermentados. Se você tiver de comer algum queijo, você vai comer aquele queijo, o queijo rápido de limão. Tipo, por exemplo, o paneer que é feito na Índia, né? Esses são bons. Inclusive, tem um link aqui para você acessar uma receita. Esses queijos você pode usar porque não precisa fermentar eles. Você pode comer tranquilo. Enquanto ele tá novo, você pode comer ele tranquilo. Se você for guardar ele, guarde numa geladeira para ele não apodrecer também. Se você vê que ele tá podre, já tá com gosto vencido, melhor você jogar fora. Mas enquanto ele tá novo, você pode usar ele tranquilo, que não tem problema. Não foi preciso ele ser fermentado para você poder comê-lo. Esse aí você pode comer tranquilo. Em seguida, tem outras frases da profeta de Deus. Veja, abre aspas. Enquanto, mesmo entre os adventistas do sétimo dia, pode-se ver seus característicos principais, um inválido, aparentemente muito consciencioso, todavia supersticioso e presumido. Confessa francamente seu desprezo pelas leis da saúde e da vida, que a misericórdia divina nos levou a aceitar como um povo. Esse homem está adorando no altar do apetite pervertido. É um idólatra. As faculdades que santificadas e enobrecidas poderiam ser empregadas para a honra de Deus são enfraquecidas e tornadas de pouco préstimos, um temperamento irritável, cérebro confuso e nervos desenfreados. Eis alguns dos resultados de sua condescendência para com as leis naturais. Esse homem é ineficiente, não se pode confiar nele. Fecha aspas. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 196. Então, veja bem e note bem, aqui ele não quis a reforma de saúde, que representa a Igreja Adventista do sétimo dia. Não quis a reforma de saúde. Aí ela diz, esse homem é ineficiente, não se pode confiar nele. Ainda diz mais, ele está adorando no altar do apetite pervertido, porque ele não adora a Deus. Se Deus fosse para ele a coisa mais importante dessa terra, ele faria o que Deus está pedindo para ele, mas ele não faz, ele não quer. Então, ou seja, Deus, ele não está adorando a Deus, ele não ama a Deus acima de tudo. Pelo contrário, ele ama o apetite dele. Então, o apetite dele é o Deus dele, é o que ele está adorando. Então, esse homem é ineficiente, porque
que muitas das vezes essa pessoa acaba se tornando no temperamento inválido. Por quê? Porque muitas das vezes esse tipo de gente pega doença, pega isso, pega aquilo, fica com a mente muitas das vezes insensibilizada para o serviço de Deus e para o convívio na sociedade. Muitas das vezes esse tipo de gente, ele se torna não só inválido fisicamente, mas inválido no caráter, que muitas das vezes esse tipo de gente se torna uma pessoa irritável, como aqui mesmo diz, uma pessoa de temperamento desenfreado, cérebro confuso, e tudo isso é o que acontece porque ele não quer a reforma de saúde. E muitas das vezes a pessoa também se torna mau caráter, porque diminui grandemente aquele sentimento de piedade. Então muitas das vezes ele não tá nem aí em cometer crime contra as pessoas, roubar as pessoas e fazer outras coisas piores com as pessoas. Então, no caráter, esse tipo de gente se torna um inválido. É o pior inválido que tem. É aquela espécie de gente que não tem como conviver com ele em sociedade porque ele é mau caráter. Não se pode confiar nele porque ele é mau caráter. Então, isso é só para você ter uma noção de como a reforma de saúde ela é extremamente necessária para você não só obedecer a Deus, mas para conviver bem em sociedade. Essa aqui é a pior deficiência que pode existir. É a deficiência do caráter. É a deficiência no comportamento. Porque essa daí, meu amigo, é bastante complicado. Se a pessoa não se arrepender, não tem conserto que dê jeito, não tem médico que dê jeito, não tem cirurgia que dê jeito, nada vai consertar. Se a pessoa não se arrepender verdadeiramente, ela vai ficar sempre assim, irritada, nervosa, tratando mal as pessoas e cometendo outros crimes. Por isso esse homem é ineficiente, não se pode confiar nele. Esse homem está adorando no altar do apetite pervertido, é um idólatra. As faculdades que santificadas e enobrecidas poderiam ser empregadas para a honra e glória de Deus são enfraquecidas e tornadas de pouco presto, um temperamento irritável, cérebro confuso e nervos desenfreados. Eis alguns dos resultados de sua desconsideração para com as leis naturais. Esse homem é ineficiente, não se pode confiar nele. Se uma pessoa que não quer a reforma de saúde não é confiável, você acha que Deus vai confiar em levá-la para o céu? É lógico que não. Agora, leia a próxima frase e responda: se uma pessoa que está destruindo seu corpo com todas essas doenças também não será punido por Deus como suicida e destruidor do templo de Deus? Veja, abre aspas, os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possui nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Não tem a mínima desculpa quanto a comer a carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida a carne, deteriora-se no estômago e cria doença, câncer, tumores e moléstias do pulmão. São em grande escala produzidas por comer carne. Fecha aspas. Pacific Union, 9 de outubro de 1902. Deus se afasta também daqueles que não o adoram guardando os 4 primeiros mandamentos da sua lei, tais como não adorar outros deuses, não fazer e nem adorar imagens de escultura, não chamar o seu nome em vão e guardar o sábado. Mas, enquanto ele vê que a pessoa não o adora porque não teve provas concretas da sua existência, Deus não se afasta dessa pessoa, porque sabe que está no erro por ignorância. Isso é o mesmo que ele fez para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, pois esse rei era honesto e procurava sempre fazer a coisa mais justa possível para todos. E quando ele teve uma prova concreta, ele mudou de religião. Por isso, Deus não o matou, mas o seu filho Belsazar, sim, Deus o matou, porque ele viu todas as provas concretas dadas ao pai dele, mas não o glorificou e nem o aceitou, conforme o que nos ensina a profeta de Deus, Ellen White, nas frases a seguir. Abre aspas. Na sua maneira de tratar com Tomé, Jesus deu uma lição para seus seguidores. Seu exemplo nos mostra como devemos tratar aqueles cuja fé é fraca e põe suas dúvidas em destaque. Jesus não esmagou a Tomé com censuras, nem entrou com ele em discussão. Revelou-se ao duvidoso Tomé. Tomé fora muito irrazoável em ditar as condições de sua fé, mas Jesus, por seu generoso amor e consideração, derribou todas as barreiras. Raramente se vence a incredulidade pela discussão. Antes,
isso como que apoia em guarda, encontrando novo apoio e desculpa. Mas revela-se Jesus em seu amor e misericórdia como o Salvador crucificado, e de muitos lábios dantes contrários ouvir-se-á a frase de reconhecimento proferida por Tomé: Senhor meu e Deus meu. Fecha aspas. O Desejado de Todas as Nações, página 808. Abre aspas. Assim, a pergunta: quem é o meu próximo? Ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem a ver com distinção de raça, cor ou classe. Fecha aspas. Desejado de Todas as Nações, página 353. Também tem outros hábitos que enfraquecem grandemente seu organismo, sua mente e piedade. Porém, depende mais de uma escolha e um esforço pessoal, porque é um bocado complicado cobrar esse tipo de coisa. Veja alguns. É o 15º hábito: abster-se de comer grande quantidade em uma só refeição, pois o que é muito para um não é para outros. Quem tem o corpo maior ou a musculatura maior vai precisar de mais comida que o de corpo e musculatura menor. O que faz mais exercícios físicos vai precisar comer mais do que o que faz menos exercícios físicos. O homem novo precisa comer mais do que o velhinho. O homem precisa comer mais que a mulher, e etc. Veja o que a profeta de Deus Ellen White fala sobre isso. Abre aspas. É impossível prescrever o peso e a quantidade de alimento que se deve comer. Não é aconselhável seguir este processo, pois assim procedendo, a mente torna-se autocentralizada. O comer e o beber tornam-se por demais uma questão de pensamento. Há muitos que têm levado uma pesada carga de responsabilidade quanto à quantidade e qualidade de alimento melhor adaptado ao organismo. Carta 142, 1900. Mas, ainda assim, esforce-se para comer com moderação, conforme que nos ensina a profeta de Deus Ellen White. Veja, abre aspas. Isso tem também influência depressiva sobre o intelecto, pois as faculdades nervosas do cérebro são convocadas para auxiliar o estômago em seu trabalho. Comer em demasia, mesmo que se trate de alimento simples, entorpece os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo sua vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior que o trabalhar em excesso. As energias da mente são enfraquecidas mais seguramente pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. T 412.1. Fecha aspas. O 16º hábito: abster-se da falta de exercícios físicos, pois tem muitos pais de família que são obrigados a trabalhar só com a mente, sentado, atendendo, escrevendo, analisando. Mas ainda assim, esforce-se e planeje-se para que no futuro você possa ter tempo para fazer exercícios físicos, conforme o que nos ensina a profeta de Deus Ellen White. Veja, abre aspas. Não é perdido o tempo gasto em exercícios físicos. Prejudica a si mesmo o aluno que está constantemente estudando enquanto não faz senão pouco exercício ao ar livre. Um exercício proporcionado dos vários órgãos e faculdades do corpo é essencial ao melhor trabalho de cada um. Quando o cérebro está continuamente sobrecarregado, enquanto os outros órgãos são deixados inativos, há perda de força física e mental. Rouba-se as faculdades físicas, seu tom sadio, a mente perde sua frescura e vigor, e o resultado é uma doentia excitabilidade. Fecha aspas. Abre aspas. Aqueles cujos hábitos são sedentários devem, quando o tempo permitir, fazer exercício ao ar livre todos os dias, de verão e de inverno. Caminhar é preferível a andar a cavalo ou de carro, pois movimenta mais músculos. Os pulmões são forçados a uma ação benéfica, uma vez que é impossível andar em passo rápido sem os dilatar. Tal exercício seria, em muitos casos, melhor para a saúde do que remédios. Fecha aspas. Ciência do Bom Viver, página 240. Abre aspas. A saúde deve ser tão sagradamente cuidada como o caráter. Fecha aspas.
Fundação da Educação Cristã, página 246. Veja bem como a profeta, ela acaba de falar essa frase, preste atenção nela. Ela diz: a saúde deve ser tão sagradamente cuidada como o caráter. Só daí você entende a importância de cuidar da saúde. Ela dá o mesmo valor para o cuidado com a saúde e para o caráter. Para você parece que não tem muita importância, mas tem sim. Por quê? Porque o caráter depende grandemente da saúde. Se você não estiver, por exemplo, dormindo bem, você não estiver se sentindo feliz, alegre, é muito provável que você vai tratar mal as pessoas, não vai conversar com ela bem, não vai dar uma informação bem para aquela pessoa. É provável, se você viver doente, você não vai querer adorar a Deus, você não vai querer ir para o culto. Então, é por isso que ela dá aqui a mesma importância do cuidado para com a saúde, ela dá a mesma importância também para o caráter, porque uma coisa depende da outra. Então daí você entende por que Deus se afasta de quem não quer reforma de saúde. Você entende? Porque a pessoa vai acabar cometendo crimes se ela não quer a reforma de saúde, porque o organismo dela vai ficar extremamente enfraquecido, extremamente confuso, ou ela vai acabar virando retardado, vai acabar fazendo alguma coisa que não presta. Então reparem nessa frase e nunca se esqueça disso. Ela dá o mesmo valor ao cuidado da saúde e ao caráter. Ela diz: a saúde deve ser tão sagradamente cuidada como o caráter. Só daí você tem uma noção de quão importante é o cuidado com a saúde. Abre aspas. No vigoroso exercício físico, as paixões inferiores encontram um escape sadio e são mantidas nos devidos limites. O exercício saudável ao ar livre fortalecerá os músculos, incentivará a circulação apropriada do sangue, ajudará a preservar o corpo das enfermidades e será um grande auxílio para a espiritualidade. Por muitos anos, me vem sendo mostrado que professores e alunos devem se unir neste trabalho. Fazia-se isto antigamente nas escolas dos profetas. Fecha aspas. Cartas, página 116. O 17º hábito: abster-se de cereais, raízes feculentas, oleaginosas, leguminosas e comer apenas frutas. Serve verduras também, por 2 meses, ou até queimar toda a gordura corporal, deixando só os músculos, conforme o que nos ensina a profeta de Deus, Ellen White. Veja, abre aspas, um regime de frutas por alguns dias tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Muitas vezes, um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimento simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Um regime de abstinência por 1 ou 2 meses haveria de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Mas quem não tem nenhuma reserva de gorduras no corpo não deve fazer esse jejum, pois quando o corpo acabar de queimar a gordura, ele começará a queimar os músculos e os órgãos, e então a pessoa pode morrer. Por isso que nem todos podem fazer esse jejum. Esse jejum é mais para quem tem alguma reserva de gordura. E lembre-se, nós estamos aqui estudando agora aqueles hábitos que são extremamente nocivos, afetam nossa saúde de forma muito significativa, só que é muito complicado você cobrar ele, justamente por causa desse motivo aqui, né? E quando eu falo em cobrar, eu tô me referindo àquela espécie de coisa, tipo, por exemplo, quando você vai dar alguma punição, tipo, por exemplo, falar assim, pra pessoa, olha, se você não estiver em tal e tal tempo praticando tal coisa, você vai ser disciplinado. É esse tipo de coisa que eu tô me referindo quando eu falo cobrar isso das pessoas. Agora, incentivar, é bom incentivar, principalmente incentivar, né? Agora, abster-se de alimentos sólidos por 1 ou 2 dias, tomando apenas água, pois nem todos têm gordura para queimar. Veja o que a profeta de Deus nos diz sobre isso. Abre aspas. Algumas pessoas há que mais proveito terão com abster-se de todo alimento durante 1 ou 2 dias na semana do que qualquer quantidade de tratamento ou orientação médica. O jejum de 1 dia na semana ser-lhe-á de proveito incalculável. Fecha aspas. Conselho sobre Saúde, página 477. Abster-se da falta de crença em um Deus que nos ama muito como o melhor Pai do mundo.
abster-se, se for possível, das grandes cidades e grandes centros urbanos para abster-se um pouco mais da poluição atmosférica e outras nocividades, conforme que nos ensina a profeta de Deus. Veja, abre aspas, não é o plano de Deus que moremos na cidade. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontra-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e de crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. Fecha aspas. Vida no Campo, página 10. Aqui se encaixa também a questão de sair das grandes cidades, dos centros urbanos, pois nem todos têm condição financeira para tal ou é obrigado a trabalhar na cidade. Abster-se de drogas farmacêuticas, ou pelo menos tentar abster-se, pois muitas delas têm algumas coisas boas, mas têm efeitos colaterais graves sobre nossa saúde. Por isso, devemos nos esforçar para nos curarmos somente com os métodos naturais. Colocar todas essas leis ou a reforma de saúde em prática de forma perfeita e integral é a forma mais eficaz de nunca adoecer e nunca precisar de drogas químicas, mas ainda assim, existem outros tratamentos naturais. Na grande maioria dos casos, a febre, a dores de cabeça, diarreia, vômito, tosse, resfriado e outras doenças se adquirem por excesso de toxinas no organismo. E isso se resolve fazendo jejuns, sem comer nada sólido, mas apenas ingerindo água pura até a doença passar, e a casa bem ventilada vai servir como um excelente complemento para ajudar o corpo a expelir as toxinas. E se o doente puder fazer algum exercício físico ao ar livre, é melhor ainda, pois o suor vai ajudar a expelir as toxinas e farão o doente beber mais água. Depois do exercício, também é bom tomar um bom banho e trocar de roupas para o corpo não reabsorver as toxinas que o suor deixou na pele e nas roupas. Toda a reforma de saúde é um remédio que vai nos livrar de doenças. Se você notar bem e reparar, você vai ver que cada item da reforma de saúde é um remédio. Cada um item daquele evita uma doença. O carvão ativado, o carvão de cedro e a argila são muito bons para absorver toxinas, tanto ingerindo como em forma de cataplasma, para absorver a inflamação dos ferimentos. Mel de abelhas com óleo de eucalipto também são bons para a tosse. Porém, existem várias outras doenças que o remédio pode estar nos estudos dos remédios naturais e nós não sabemos. Aprenda sobre outros métodos naturais ensinados pela profeta de Deus. Abre aspas, o óleo das azeitonas corrige a constipação, e para os tuberculosos e os que sofrem de inflamação e irritação do estômago, ela é o melhor que qualquer medicamento. Como alimento, é melhor do que qualquer gordura. Fecha aspas. Testemunhos Seletos, página 137. Abre aspas. O óleo de oliva é um remédio para a prisão de ventre e doença dos rins. Fecha aspas. Cartas, página 14. Abre aspas. A água pode ser usada de muitas maneiras para aliviar o sofrimento. Goles de água pura, quente, tomado antes da refeição, quase meio litro, mais ou menos, nunca fará algum mal, mas sim fará bem. Uma xícara de chá de gatalha, que é a erva do gato, acalmará os nervos. Chá de lúpulo favorece o sono. Emplastro de lúpulo sobre o estômago alivia a dor. Se a vista está fraca, se há dor nos olhos ou inflamação, pedaços de flanela macia molhados em água quente com sal trarão alívio rápido. Quando a cabeça está congestionada, se os pés e pernas são banhados em água com um pouco de mostarda, sentir-se-á alívio. Fecha aspas. Mensagens escolhidas, página 297. Essa questão de se abster de drogas farmacêuticas também é um bocado complicado você cobrar isso do seu irmão, pois nem todos conhecem os métodos naturais para curar todas as doenças, né? Aqui também se encaixa outras questões, tais como a questão de se abster de usar condimentos. Está certo que, como vimos anteriormente, Deus ficou extremamente aborrecido com um casal que se dizia reformista, mas comia condimentos, gorduras e queijo. Porém, ele não especificou qual seria esses condimentos, e até onde eu sei, a palavra condimentos no dicionário Aurélio quer dizer substância que dá sabor ou realça o sabor dos alimentos. Aí complicou entender, porque existem várias ervas que usamos para temperar os alimentos
e várias outras substâncias, como sal e outras coisas. Inclusive, também usamos para temperar batatas, cenouras, pimentão, cebola, alho, alecrim, orégano, louro, coentro e vários outros. E qual desses ele estaria se referindo? Também ele fala sobre a manteiga e o queijo forte e picante, que é aquele queijo que fica muitos dias fermentando. Mas se você for fritar um ovo ou batatas fritas com manteiga, você não consegue perceber uma doença ou tontura advinda do uso da manteiga e do queijo. Então, acaba sendo complicado cobrar certas coisas, porque não tem assim uma prova imediata e contundente de que realmente aquilo dá doença e que está pondo a vida das pessoas em um extremo perigo. Mas lembre-se, quando a profeta de Deus começou a pregar que o açúcar causava doenças há 150 anos atrás e era pior que a carne, naquela época quase não se falava sobre doenças causadas por açúcar, mas hoje se fala muito. Então, o melhor é você não pagar para ver essas doenças e malefícios no seu corpo causados por tais produtos. Tem alguns alimentos que você não percebe imediatamente algum malefício de seu consumo, mas ele está fazendo mal sim. Então, o melhor é crer e obedecer. Não aconselho você cobrar, mas também não vou aconselhar você a descrer e pagar para ver esses malefícios no seu corpo. E isso vale também para quase todas as combinações alimentares já citadas e para outros hábitos.